Olá! Hoje nós vamos falar sobre a quinta dica de comunicação e essa dica é muito legal, é muito importante, é uma das mais importantes e vocês vão ver também que é uma dica que ela acaba incluindo várias outras que a gente já falou aqui. Então, a dica de hoje é a seguinte: sempre que possível, começar e terminar a conversação em um tom positivo. O nome dessa técnica é a técnica do sanduíche. A técnica do sanduíche é uma técnica muito conhecida no mundo organizacional. Então, as pessoas, de maneira formal, utilizam bastante a técnica de feedback, né, essa técnica do sanduíche. E eu vou falar um pouco sobre o porquê que é importante utilizar essa técnica, né? Por que é uma técnica tão importante? Uma das respostas, principalmente, é que dá resultado, né? Então, o resultado ele é muito mais positivo, você consegue ter uma conversa onde você vai alcançar o teu objetivo de maneira mais eficaz quando você faz uso dessa técnica. Como é que funciona então? Tenha em mente que a gente está falando aqui de conversas difíceis, né? Então, de uma conversa que você tem que ter, onde você tem que falar algo que para você é difícil de falar, né? Abrir o teu coração a respeito de algo que seja custoso para você, algo que você teme que a outra pessoa não vai receber né, assim, alegremente, ela não vai receber aquilo de uma maneira muito positiva, para dar feedbacks negativos para as pessoas. Então, para facilitar, eu vou tentar exemplificar para vocês entenderem melhor. Então, digamos que, então, eu estou em um relacionamento e eu preciso ter uma conversa com o meu parceiro para falar que eu tenho percebido que ele tem se comunicado comigo de maneira muito agressiva, tá? Então, eu tenho percebido que ele tem sido rude na maneira de falar, grosseiro, e isso tá me incomodando. Se a gente chega para uma conversa logo de cara, ou então no meio de uma outra conversa, a gente traz um assunto sem preparar o outro, ou então a gente simplesmente logo de cara chama a pessoa para conversa e já sai vomitando aquilo que a gente tem para falar, normalmente o impacto que isso tem é muito negativo. Para pensar, eu vou pedir para você fazer esse exercício, né? Então eu vou dar esse feedback para o meu parceiro, mas daí eu já chego pedindo a conversa, eu falo, olha, é o seguinte, a gente precisa conversar porque você tem sido muito agressivo. Ponto. Faça o exercício de tentar identificar como você que tá me ouvindo se sente quando alguém traz algo pra você assim de cara. Você é muito agressivo. Provavelmente isso soa como uma agressão, né? Aqui, quando a gente faz isso, a gente tá colocando em prática a acusação e o julgamento. Então aqui entra a questão que eu tinha falado de uma das dicas que eu já passei, que é não fazer acusações. E isso por si só já tende a praticamente destruir a nossa comunicação, a nossa conversa. Então tudo aquilo que você gostaria, o teu objetivo final, que é de conscientizar aquela pessoa sobre o comportamento dela, vai por água abaixo. Por quê? Quando você se sente acusado, quando você se sente agredido, naturalmente você se fecha para ouvir e você passa já a não ouvir mais. Por quê? Porque na sua cabeça você tá bolando a tua resposta. Então, ou você vai se defender dessa acusação e você vai falar, não, eu não sou agressivo por causa disso, daquilo, ou você vai pro contra-ataque. E aí você começa a falar, não, Ana, mas você também é agressiva por causa disso e daquilo, ou então você não é agressiva, mas você também faz isso e isso e aquilo que me incomodam. Então, tenham em mente que quando a gente se sente atacado, a nossa reação normalmente vai para uma dessas duas. Ou a gente se defende ou a gente contra-ataca. E isso gera um bloqueio de comunicação. A comunicação não é eficaz quando isso acontece. A gente se fecha para ouvir e, como eu falei, o objetivo final vai por água abaixo. E é por isso que tantas vezes a comunicação entre casais acaba sendo um fracasso, porque a gente não sabe a maneira correta como se colocar, como se posicionar e acaba entrando muitas vezes nesse atrito onde um quer jogar o erro do outro e fica essa competição por quem erra mais. A dica, então, é sempre preparar a pessoa para a conversa, começar da maneira mais positiva possível. E aqui você pode usar
várias alternativas, né? Então, por exemplo, no ambiente organizacional, a gente está muito acostumado com o elogio ou com a validação. Então, quando você vai dar um feedback negativo para um colaborador, sempre começa falando daquilo que ele está fazendo que está legal, né? Então, daquilo que você está gostando, faz um elogio sobre o comportamento dele ou então sobre as entregas dele. Quando a gente traz isso para as nossas relações pessoais, existem várias maneiras da gente começar de uma maneira positiva. Então, você pode começar preparando a pessoa para aquela conversa. Olha, eu quero ter uma conversa com você sobre um assunto que eu sei que é delicado, mas eu gostaria muito que você me ouvisse. Essa é uma maneira de começar num tom positivo. Ou então, você pode começar também validando o que a pessoa tem feito. Olha, eu fico muito feliz porque o nosso relacionamento tá indo muito bem nesse aspecto, mas eu considero que tem algo importante da gente conversar. Ou então, uma maneira também positiva de começar a conversa é demonstrando empatia. E aí você vai trazer informações que você tem a respeito da pessoa, por exemplo. Olha, eu sei que para você é normal ter um comportamento mais explosivo, porque... Por exemplo, tá? Eu vou exemplificar aqui. Porque, por exemplo, você cresceu numa casa onde seus pais, eles sempre falavam de maneira muito explosiva. Quando a gente demonstra empatia, e de qualquer maneira, quando a gente começa com um tom positivo, a gente tende a criar uma maior conexão com o nosso interlocutor. Então, aquela barreira que a gente tem quando nós começamos a conversa já com um feedback negativo, ela já não existe, ou então ela diminui significativamente. E aí você tem mais espaço para trazer o teu feedback, a entrada aí com o recheio que a gente fala, que é o quê? O assunto difícil, o feedback que você tem para dar, ou então quando você vai falar um não para alguém, coisas que você tem dificuldade de falar, ou então que você sente que a outra pessoa não vai receber de maneira positiva. Essa é a parte do recheio, tá bom? Então você vai, começa, prepara a pessoa para aquele assunto. Como eu falei, a tendência dessa pessoa se abrir para ouvir o que você tem a falar é muito maior. Então você consegue minimamente garantir que pelo menos a pessoa te ouça, porque como eu falei, quando a gente se sente acusado, a gente se fecha para ouvir. Quando a gente se sente conectado, a gente tem uma possibilidade maior de ouvir aquilo que a outra pessoa está falando. Depois, então, de ter comunicado o seu desconforto ou de ter dado esse feedback negativo, então de ter falado ou não, que como eu disse é o recheio do sanduíche, você vai para a finalização da conversa. Sempre tente finalizar também de maneira positiva. Por quê? Os estudos demonstram que nós tendemos a gravar os últimos minutos das nossas conversas, né? Então, o nosso cérebro, ele absorve muito mais os últimos minutos de informação que a gente tem, ou de uma conversa, ou de uma palestra que a gente assiste, até mesmo de um vídeo que a gente assiste aqui no YouTube. O nosso cérebro retém as últimas informações. Então, para pensar, se a conversa terminou de maneira negativa, o teu interlocutor, ele vai absorver o conteúdo negativo e ele vai ficar também ruminando um sentimento negativo, muito provavelmente. A ideia de terminar em um tom positivo, ela é muito válida também porque quando você consegue terminar em um tom positivo, o sentimento que a pessoa ficou positivo, provavelmente é aquele que ela vai manter depois da conversa. Então, você já tem uma abertura maior para reflexão. Existe uma possibilidade muito maior de que a pessoa vai refletir sobre aquilo que você falou quando você consegue terminar a conversa fazendo com que ela se sinta minimamente bem. Isso também te ajuda a abrir espaço para uma próxima conversa. Quando você consegue terminar de maneira positiva, você também acaba criando um ambiente mais propício, mais favorável para que futuras conversas aconteçam. Então, para finalizar de maneira positiva, com um tom positivo, você também pode utilizar algumas alternativas. Uma delas é você revalidar aquilo que você já falou no começo. Então, você traz o feedback negativo, mas você termina falando, olha, mas é importante pontuar que tal coisa tá legal, né? Isso que você tem feito, outro comportamento que a pessoa tem é legal, você gosta, tem feito bem para a relação. Essa é uma maneira de finalizar. Você pode terminar demonstrando empatia de novo. E você também pode terminar fazendo uma sugestão, né? Então, você pode encontrar alguma solução, por exemplo, em conjunto,
e propor essa solução. O que você acha da gente tentar fazer dessa maneira da próxima vez? Você pode, inclusive, propor essa reflexão. Será que nós podemos tentar pensar em algo diferente para mudar essa situação? Essa também é uma maneira de encerrar de maneira positiva, porque você acaba trazendo essa questão da cumplicidade. Vamos pensar em algo juntos para resolver o nosso problema. Isso falando de relacionamento, tá? No âmbito pessoal. Quando a gente fala de outras esferas, como por exemplo a esfera profissional, a gente também pode usar a sugestão, né? Você tá com essa dificuldade X e Y, o que você acha de tentar trabalhar isso dessa maneira? Ou então, se coloque à disposição para ajudar. Se você tiver com algum problema nesse sentido, pode me trazer que eu vou te ajudar a resolver, né? E também, quando a gente fala do não, que muitas pessoas têm dificuldade de falar, como eu falei, o não, ele pode muitas vezes ser o recheio do sanduíche. E aí você termina com uma alternativa ou então uma solução, né? Por exemplo, eu não posso fazer isso agora, mas tem tal pessoa que pode te ajudar. Ou então, daqui a tanto tempo, então amanhã eu vou ter mais tempo para te ajudar com relação a isso. E aí você também termina de maneira positiva. A técnica do sanduíche, ela vai englobar, então, duas dicas que nós já falamos aqui. A primeira delas é: não faça acusações. Então, quando você evita de começar a conversa já falando para a pessoa aquilo que te incomoda nela, por exemplo, nessa situação que eu trouxe, você é agressivo. Quando você usa a técnica do sanduíche, você evita fazer isso e aí você já tá colocando em prática a primeira dica. E você pode colocar também em prática a dica número 3, que é: use eu ao invés de você. Então, ao invés de você, quando você tá ali no recheio, que é o momento que você vai falar pra pessoa do teu incômodo, ao invés de você falar você é agressivo, você pode já usar também a dica que é falar como você se sente. Então, eu tenho me sentido dessa maneira quando você fala desse jeito, por exemplo. Entendem? Aí você já tá colocando em prática também mais duas dicas que a gente já conversou até aqui.